Bem, pessoal, vamos dar início à última videoaula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementos de nutrição, certo? É uma aula breve, relativamente curta, onde a gente vai falar das necessidades calóricas que o nosso corpo possui, certo? E também alguns complementos, suplementos que a gente utiliza durante as necessidades do corpo, certo? Então, a gente vai falar de uma forma geral, tentando integrar todos os conteúdos, todos os conceitos que a gente passou para vocês ao longo dessa disciplina. Então vamos lá. Bom, existem alguns nutrientes que a gente viu ao longo dessa disciplina que são essenciais para o organismo humano, para as células, para as necessidades celulares de uma forma geral. É... Quando a gente fala, por exemplo, de proteínas, 10, cerca de 10 daqueles aminoácidos, daqueles 20 aminoácidos que a gente tem, que utiliza na composição das proteínas, 10 daqueles aminoácidos são ditos aminoácidos essenciais. E volto a dizer, essa nomenclatura, essa terminologia de chamar os aminoácidos de aminoácidos essenciais não tem a ver com eles serem mais ou menos importantes. Tem a ver com o fato do organismo bioquimicamente poder ou não sintetizá-los. Importante, todos os 20 aminoácidos são necessários para a síntese das proteínas. A gente precisa de ter todos. Só que alguns a gente consegue produzir no organismo, então a deficiência deles na dieta não vai ocasionar grandes problemas, desde que a gente tenha a matéria-prima para formar, para sintetizar, para produzir eles no nosso organismo. Agora, aqueles que a gente não consegue produzir, como está apresentado aqui, lisina, isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano, arginina e histidina, que são considerados semi-essenciais, todos esses aminoácidos, se a gente não ingeri-los pela dieta, a falta deles pode levar a patologias intensas, patologias severas, que pode inclusive ocasionar a morte do indivíduo. Então, alterações metabólicas por falta de aminoácidos essenciais não são tão incomuns, certo? Depende um pouco do tipo de alimentação a que estão submetidos aquelas pessoas. Eu falo isso porque às vezes a gente vai para o Nordeste da vida e tudo mais. Eu já trabalhei, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres, e a gente conhece regiões ali onde a pessoa realmente não tem muita coisa para se alimentar. E depende de um tipo essencial de um tipo único de alimentação. Por exemplo, depende de milho ou depende de mandioca, macaxeira, como dizem lá, e dali que obtém grande parte da energia. Só que em alguns casos pode desenvolver deficiências desses aminoácidos. Se a pessoa não ingerir carne, não ingerir ovo, os próprios, não é só nessas regiões, as próprias pessoas que se submetem a dietas vegetarianas, veganos no caso, né? A diferença de veganos para vegetariano é que o vegetariano tem uma fonte proteica animal, que é ovo e leite. Os veganos já não utilizam de uma forma geral essa fonte de proteínas, dependem exclusivamente de proteínas vegetais, e aí pode ocasionar a falta desses aminoácidos essenciais aqui descritos, que a gente não tem como sintetizar. Então, esses aqui são chamados essenciais, são nutrientes essenciais, e a gente tem que ter essa importância, preocupar com os tipos de proteínas, com a qualidade da nutrição proteica que nós ingerimos, para a gente não desenvolver alguma patologia proveniente disso. Em relação às gorduras, a OMS fala de uma forma geral que a gente não precisa ingerir gorduras. Que vocês viram que
no metabolismo de lipídios, a gente é capaz de sintetizar tanto colesterol quanto ácidos graxos, de uma forma geral, quase todos os tipos de gorduras que nós precisamos, fosfolipídios e tudo, a gente consegue sintetizar. A única coisa que a gente não consegue produzir é insaturações após o carbono 12 dos ácidos graxos. Então, um ácido graxo que tem ali 16 carbonos, 18 carbonos, se ele tiver insaturação lá no final da cadeia, no carbono 15, e ele for um ômega 3, como a gente costuma nomeá-lo, a gente não consegue produzir, a gente não consegue fazer aquela insaturação, aquela dupla ligação lá no carbono, além do carbono 12. Então, os ômegas 3 e os ômegas 6, a gente depende deles na dieta. E eles são chamados ácidos graxos essenciais, porque a gente não consegue sintetizar e a gente precisa deles, principalmente o ácido araquidônico, que é um precursor de prostaglandina, de tromboxanos, então de três dos principais mediadores inflamatórios que o nosso organismo compõe. Ômega 6 e ômega 3 estão relacionados com o ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um ômega 6 e os ácidos graxos ômega 3, tudo se leva a crer que eles competem para evitar o excesso de inflamação. Então, são inibidores competitivos que evitam a produção de derivados do ácido araquidônico. Por exemplo, o ácido araquidônico no nosso organismo é transformado em prostaglandina. A prostaglandina causa dor. É um mediador da dor no nosso organismo. Quanto mais prostaglandina a gente produz, mais dor a gente sente. É um mecanismo de defesa do nosso organismo, mas algumas vezes a gente tem que tomar os nossos analgésicos e tudo mais. A aspirina, por exemplo, impede a transformação de ácido araquidônico em prostaglandina, por isso que ela é um bom analgésico. O que eles acreditam é que os ácidos graxos ômega 3 competem com o ácido araquidônico pela rota de coisa e agem como se fossem inibidores competitivos, certo? Naturais, e por isso também são chamados de ácidos graxos essenciais, que a gente não consegue produzir e precisa deles no nosso organismo. Vitaminas, a gente vai falar de várias vitaminas, elas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. A maior parte das vitaminas hidrossolúveis, elas atuam como coenzimas de alguma reação metabólica importante para o nosso organismo. E como a gente já falou, as vitaminas a gente não consegue sintetizar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem a vitamina C, a biotina, a cobalamina, ácido fólico, tiamina, piridoxina, riboflavina, que está no FAD, a niacina que está no NAD. Então são todos esses compostos orgânicos importantes que a gente tem que adquirir pela dieta, a gente não tem a capacidade de sintetizar. E algumas deficiências de vitaminas podem levar a uma menor eficiência de alguma rota metabólica. Então, alguma alguma enzima que é importante para o nosso metabolismo, que dependa, por exemplo, se eu não tiver a piridoxina, que vai gerar o piridoxal fosfato, é o PLP, é importante para as enzimas de transaminação. Se eu não ingerir a piridoxina, eu não vou ter essa coenzima importante, vai estar comprometido a minha utilização de aminoácidos como fonte de energia, certo? Então é por aí que vai. A maior parte das vitaminas hidrossolúveis agem como se fosse coenzimas, certo? As vitaminas lipossolúveis, que têm aquela característica de serem mais lipídicas, aí de uma forma geral elas já têm função mais pro lado hormonal, como é o caso da vitamina A e da vitamina E, certo? São moléculas lipídicas que agem de forma a ter a função. Por exemplo, de uma forma geral a gente aprende isso desde criança. Vitamina A é a vitamina da visão, vitamina D é do crescimento ósseo, vitamina E é antioxidante e ajuda
espermatogênese, na procriação, de uma forma. Vitamina K é da coagulação sanguínea. Então a gente aprende essas funções de uma forma geral. Minerais, a gente tem a subdivisão deles em macro e micro, não tem a ver com o tamanho, mas sim com a quantidade desses elementos que é necessário e que possui o nosso organismo. Macroelementos a gente tem sódio, sódio, potássio, cloreto, magnésio, cálcio, ferro, fósforo e enxofre. Todos esses elementos aqui a gente chama deles de macroelementos porque a gente precisa deles em quantidades razoáveis. Bom, cálcio a gente está relacionado com os ossos, magnésio com reações de ATP, o cloreto é o principal ânion, o potássio é o principal cátion extracelular, o sódio é o principal cátion intracelular e por aí vai. O ferro é, liga ao oxigênio, ao CO2, né, o ferro, tanto um transporte de oxigênio, o fósforo que está nas moléculas de ATP. Então todos esses elementos a gente precisa deles em quantidades razoáveis, certo? De acordo com o Atlas da Saúde. Desculpa. Os microelementos são aqueles que agem como, de uma forma geral como cofatores de algumas enzimas. Então a gente tem eles apenas em pequena quantidade, apenas para alguns tipos poucos de enzimas, então a quantidade deles não é necessário que a gente ter muito. Inclusive, alguns deles, se a gente acumular muitos, por exemplo, se a gente acumular muito cobre, a gente pode desenvolver algum processo hepático patológico, como a intoxicação por metais pesados. Então aqui a gente tem alguns exemplos: cobre, cobalto, manganês, zinco, iodo, fluoreto, cromo, molibdênio, selênio, que são todos elementos químicos que a gente precisa deles em pequena quantidade e que agem como se fossem cofatores, de uma forma geral, das enzimas que trabalham no processo metabólico. Bom, além desses componentes que a gente viu que a gente não é capaz de sintetizar, então isso tudo tem que vir da dieta, a gente perde muita água para o ambiente, então a gente tem que ter uma ingesta de água o suficiente para repor aquilo ali, senão a gente pode entrar em desidratação, apesar da gente ser capaz de produzir água no nosso corpo. O processo final da cadeia de transporte de elétrons é a produção de água. Um camelo que fica no deserto 40 dias sem beber água, ele tem aquela corcova para transformar a gordura em água metabólica. Aquela água ali ele utiliza como reposição. E é lógico que ele tem todos os mecanismos para evitar a perda de água, certo? A glicose, da mesma forma, apesar da gente ser capaz de sintetizar a glicose, ela configura o principal substrato energético do nosso organismo. É o único substrato, é a única substância que é capaz de dar-nos energia tanto de forma aeróbica quanto de forma anaeróbica. Então, apesar de não ser essencial como a gente está falando, a gente é capaz de sintetizar a glicose, a gente tem que ter um cuidado especial com a fonte de carboidratos, né, na nossa dieta. A gente vai ver que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, prevê que 60% das nossas necessidades energéticas devem vir na forma de carboidratos. E carboidratos é principalmente a glicose que a gente está falando. E, de uma forma geral, isso aqui é um pouco controverso, mas fibras também a gente não é capaz de sintetizar, a gente não utiliza elas como fonte energética, mas como elas auxiliam muito no processo digestório, inclusive para melhorar a absorção de glicose e solubilizar vitaminas e gorduras para que a gente possa absorver isso no nosso trato gastrointestinal. Então essas fibras elas são consideradas essenciais para uma saúde maior. Agora realmente a gente não consegue obter energia a partir dessas fibras não, certo?
Então, mas de uma forma geral, os principais componentes da nossa alimentação são três constituintes básicos: proteínas, lipídios, carboidratos. A gente vai ingerir sais minerais? Vai. A gente vai ingerir junto com a alimentação água? Vai. A gente vai ingerir junto com a alimentação fibras, de uma forma geral? Vai. A gente vai ingerir junto com a alimentação vitaminas? Dependendo do tipo de alimentação, sim. Certo? Mas em termos energéticos, os principais componentes que a gente chama de macro elementos são esses aqui: proteínas, lipídios e carboidratos. Esses que fazem parte de uma composição de uma dieta bem equilibrada. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar 1 grama de carboidratos e colocar numa bomba calorimétrica no laboratório para ver quanto de energia a gente obtém, ou seja, consumir aquilo ali, quebrar aquilo ali o máximo possível, hidrolisar aquele carboidrato, a gente obtém 4,1 quilocalorias. No nosso organismo, a gente tem uma média próxima disso, em torno de 4 quilocalorias por grama a gente consegue aproveitar. Ou seja, isso aqui está dizendo para a gente que a gente tem a capacidade de aproveitar quase 100% da energia oriunda dos carboidratos. O mesmo acontece para a gordura. Aí a hora que vocês chegam a proteínas, 5,4 cai para 4. Aqui a gente já está perdendo cerca de 20% da energia. Por quê? Porque a gente, quando eu falei do metabolismo de compostos nitrogenados, eu falei para vocês, olha, a gente não vai focar em energia para o metabolismo de aminoácidos. Primeiro porque são 20 aminoácidos diferentes, cada um deles tem um rendimento energético. Segundo e principal, é porque eles geram um transtorno para o nosso organismo, que é a produção do nitrogênio. A gente tem que eliminar esse nitrogênio na forma de ureia. Então, a cada 2 aminoácidos que a gente utiliza como fonte de energia, a gente vai gerar uma molécula de ureia. E na molécula de ureia, a gente tem todo aquele gasto energético na transformação desse nitrogênio em ureia. Então, isso aqui já é descontado aproximadamente o quanto que a gente gasta, a gente perde para eliminar o nitrogênio que vem na forma de amônia que sai dos aminoácidos de uma forma geral, certo? No ciclo da ureia. Bom, a ingestão energética recomendada para homens e mulheres, isso depende muito, é uma coisa meio individual, depende muito da composição do organismo e tudo mais. Quando eu falei para vocês na última aula a respeito de integração metabólica, eu passei para vocês, olha, o sistema nervoso central, ele é responsável por aproximadamente 50% gasto, consome 50% do consumo de oxigênio de um indivíduo em repouso, certo? Aí não tem muita diferença entre homem e mulher. O desenvolvimento do sistema nervoso central não é muito dependente do gênero. Mas quando a gente fala com tecido muscular, aí depende. Homens tendem a ter muito mais tecido muscular do que mulheres. E isso corresponde a 20% do gasto, da necessidade energética do indivíduo em repouso. E então isso gera uma diferença significativa, certo? Uma mulher de 70 quilos tem uma composição corpórea que, com certeza, ela vai ter uma quantidade de massa gorda no corpo, uma proporção maior do que um homem de 70 quilos digamos assim, um atleta mulher e um atleta homem. Os dois fazem o mesmo tipo de exercício físico. A composição corporal da mulher tende a ter mais lipídios do que do homem. O homem tende a ter mais massa magra do que a mulher. E isso interfere na necessidade. Bom, isso a gente está vendo aqui, ó. Homem, de uma forma geral, aqui, ó, nada é uns 20 a 30, quase 30% a mais de necessidades energéticas em relação à mulher, certo? Bom, é lógico que a mulher, dependendo das condições que ela tiver, vai estar mais, assim como o homem também, né? Mas assim, gestante,
você coloca essa quantidade aqui, 2.200 mais 300 quilocalorias por dia. E se tiver em lactação, você coloca mais 500, então vai para 2.700. Ou seja, uma mulher em lactação de 55 quilos, ela ainda não gasta a quantidade, a média de necessidades energéticas de um homem de 70 quilos, certo? Então vocês estão vendo aqui que a quantidade, o intervalo de referência é amplo, é um valor que varia bastante de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral, homens tendem a ter uma necessidade energética diária maior do que das mulheres, certo? Isso aqui é média tirada de pessoas normais, digamos assim, não atletas. Quando a gente fala de exercício físico, o consumo energético aumenta muito mais ainda. E aí a gente tem que se somar a essas necessidades energéticas que a gente está falando aqui, certo? Então, o gasto energético, quanto aquela pessoa vai gastar de energia por dia, vai ter que consumir, vai ter que produzir, quebrar glicose, lipídios, proteínas para transformar em ATP, para fazer essas atividades de uma forma geral, isso é o gasto energético da pessoa. Vai depender de três fatores principais. Primeiro, taxa metabólica basal. Isso aqui é uma coisa individual, certo? Depende de uma série de fatores individuais. Depende se é homem, se é mulher, depende da taxa hormonal, apesar de ser homem e ser mulher, as taxas hormonais também têm uma variação. Depende da superfície corporal, do peso, depende de uma série de fatores aqui, da idade do organismo, certo? Isso aqui é como se fosse a quantidade de energia para esse camarada subsistir. Quanto que ele vai precisar só para ele viver. Se ele faz atividade física, aí a gente precisa de uma quantidade de energia a mais para essa atividade física. Somado-se a isso, a gente chama de efeito termogênico aquela quantidade de energia que a gente perde para digerir os alimentos. Então, quando a gente vê uma garrafinha de Gatorade, fala lá, olha, para uma dieta de 2.000 quilocalorias, isso aqui te dá 5% do que você precisa, certo? 5% de 2.000 quilocalorias corresponde a 100 quilocalorias por dia. A 100 quilocalorias. Essas 100 quilocalorias tem que passar pelo processo digestório. No processo digestório a gente gasta energia. Então, de uma forma geral, a gente fala que esse efeito termogênico é uma perda que se dá de todos os alimentos, de uma forma geral, em relação ao que a gente realmente vai ter dentro das nossas células. Então, isso aqui vai ser em torno de 10%, que é o efeito termogênico que a gente considera uma média de 10%. Bom, taxa metabólica basal, gente, de uma forma geral, ela é calculada dessa forma, ó. Corresponde ao gasto de energia necessário para manter as funções fisiológicas básicas em condições padronizadas. Que condições padronizadas são essas? Jejum de pelo menos 12 horas. Por que a pessoa tem que estar em jejum? Porque tem que garantir que o intestino não vai estar trabalhando. Qualquer coisa que tiver ali dentro do tubo intestinal, a gente gasta energia, a gente vai estar gastando energia para absorver. Então está aumentando a taxa metabólica para um negócio que não é as condições básicas. É um processo que está acontecendo ali naquele momento, mas daqui a meia hora acabou a digestão, você não vai estar precisando daquela energia. Então taxa metabólica é isso, é o quanto que você gasta de energia para não fazer nada. Então o paciente tem que estar relaxado física e mentalmente, deitado, mas não pode estar dormindo, certo? Se você estiver dormindo, você não pode tirar as taxas metabólicas, porque aí entram outros hormônios que realmente relaxam mais ainda a musculatura, que altera a circulação sanguínea e tudo mais, então altera-se essa taxa metabólica. Bom, a temperatura ambiente tem que estar entre 20 e 25 graus, porque se tiver frio demais, o nosso organismo
vai perder mais calor para o ambiente do que o normal. E se tiver quente demais, a gente começa até a absorver calor do ambiente. Essa troca de calor do nosso corpo com o ambiente é energia. A gente, olha só, o nosso corpo tem que ficar a 36,5 graus Celsius. Como é que a gente faz para manter ele a 36,5 numa cidade onde a média de temperatura é 20, 25? Aqui em Uberaba é até um pouco mais, mas de uma forma geral, uma cidade que tem 20. Como é que o nosso corpo fica 36,5? Produzindo calor pelo metabolismo. Então isso é gasto de energia. A gente tem que quebrar glicose, a gente tem que quebrar lipídios, a gente tem que quebrar proteínas para manter a produção de calor no nosso organismo. Todas aquelas reações que a gente falou ao longo do metabolismo desses três compostos, carboidratos, lipídios e proteínas, também produzem calor, mantendo o nosso corpo a 36,5 graus, mais quente do que o ambiente. Porque vocês sabem que a física fala assim, ó, um corpo quente perto de um ambiente frio, ele está perdendo, está tendo troca de calor o tempo todo. Então, para a gente manter 36,5 graus, o corpo ficar quente, ele tem que cada vez ir continuar produzindo calor. E isso vai queimando energia, vai queimando calorias, certo? Agora, se o ambiente está mais frio, a gente perde mais calor. Por que a gente sente tanto fome? A gente tem aquela necessidade tanto de comer comidas de uma forma geral, feijoada, caldos, que são mais gordos e tudo mais no inverno, porque são mais calóricos para, digamos assim, restabelecer aquele tanto de caloria que a gente está perdendo para o ambiente. No calor a gente não tem essa necessidade. No calor de Uberaba que está fazendo esses dias, a gente está 34, 33 graus. A gente está perdendo muito pouco calor para o ambiente. Então dá aquela leseira porque a gente não quer nem comer direito, certo? Porque a gente não. A gente está sobrando energia de uma forma geral. Nessas condições de padronizadas, como é que a gente vai medir a quantidade de energia? Pelo gasto, pelo consumo de oxigênio. Isso aqui é padronizado. A gente tem o consumo de oxigênio como sendo uma relação com a quantidade de quilocalorias. De uma forma geral, 1 litro de oxigênio que você puxa é porque você utiliza esse oxigênio para gerar 4,83 quilocalorias no seu organismo, certo? Então a gente está falando de 2.000 quilocalorias por dia. A gente, 2.000, a gente está falando mais ou menos de 2.000 dividido por 4, dá 500 litros de oxigênio que a gente ingere por dia, que a gente absorve na nossa respiração por dia. Bom, fatores que influenciam o metabolismo basal. Como eu falei, esse metabolismo é de cada pessoa, é uma coisa individual, é como se fosse uma identidade metabólica de cada indivíduo. A gente tem ele dependendo da superfície corporal. Quanto maior a superfície corporal, maior as trocas de temperaturas. Então, maior a perda de calor para o ambiente ou maior a absorção de calor do ambiente, depende das condições em que você se encontra, certo? A idade, quanto menor a idade, mais ativo é o organismo, quanto maior a idade, menos ativo o organismo. Isso aqui a gente está falando de proliferação celular. Para a célula se dividir, ela precisa de muita energia. E é uma energia que a gente não está vendo a gente gastar, né? A gente vê a energia que a gente gasta a hora que a gente está correndo. Mas a hora que a nossa célula está se multiplicando, a gente não vê a energia que a gente gasta para o nosso cabelo crescer, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente não pensa nisso, porque é uma coisa que acontece naturalmente, mas gasta-se energia até para o crescimento celular, para o crescimento do corpo, para o crescimento ósseo. Multiplicou a célula se dividiu, a gente já tem que pensar que ele está tendo um gasto energético. E é do metabolismo basal. Bom, o gênero, como eu falei para vocês, se é homem, se é mulher, influencia nisso aqui. Homem tem uma
quantidade de muscular maior, tecido muscular dele geralmente é maior, e isso interfere significativamente. Doenças, várias patologias estão associadas à redução do metabolismo basal ou ao aumento do metabolismo basal, certo? Principalmente em doenças que estão relacionadas com os hormônios, alterações hormonais, porque são os hormônios que organizam esse metabolismo de uma forma geral. Então, se eu tiver, por exemplo, excesso, vocês lembram o caso do Ronaldo Fenômeno? Ele, depois que ele aposentou, ele falava que brigava com a balança porque ele tinha hipotiroidismo. Hipotiroidismo é alteração nos hormônios que vêm da tireoide e faz com que o indivíduo acabe engordando, tenha facilidade de engordar, certo? E existe isso mesmo, não sei se o caso dele realmente foi comprovado, se ele apresentou algum exame, porque isso você corrige com medicamentos, mas de uma forma geral, hormônios, não só esses três que nós estudamos, que foi a insulina, o glucagon e a adrenalina, mas vários hormônios interferem no metabolismo basal do indivíduo, certo? Bom, galera, de uma forma geral, eu já estudei pelo menos umas 3 ou 4 fórmulas diferentes para se calcular o metabolismo basal. Essas fórmulas são estudos que os pesquisadores chegaram a ela por meio de medidas. Principalmente a medida de necessidade energética tem que ver a quantidade de oxigênio consumida. Isso aqui é o padrão, é como se fosse o que a gente costuma chamar de padrão ouro. É você individualizar essa medida, essa taxa metabólica basal. Cada um vai ter a sua, vai consumir uma quantidade de oxigênio e isso é relacionado com produção de uma determinada quantidade de energia. Você faz isso em, sei lá, 15 minutos, depois você multiplica isso para 24 horas. É uma coisa meio matemática, que não é tão difícil da gente fazer. Só que isso aqui exige uma estrutura onde você tem que ter uma sala para colocar e principalmente para analisar o consumo de oxigênio. Como não é todo mundo que tem isso, os estudiosos chegaram a algumas fórmulas. Existe uns 3 ou 4 tipos de fórmulas, essa aqui talvez seja mais simples para calcular na prática a taxa metabólica basal. O que é esse cálculo? Massa, o peso corporal do indivíduo, vezes 24 quilocalorias por dia. Essa é a TMB, é a taxa metabólica basal. Certo? Bom, como é que eu vou fazer? Eu tenho que passar para vocês o peso. Por exemplo, um indivíduo de, sei lá, 50 quilos. 50 quilos, qual que é a taxa metabólica basal? 50 vezes 24. Vai dar 1.200 quilocalorias por dia. Essa é a taxa metabólica, é a quantidade de energia que ele precisa para não fazer nada. Bom, isso é diferente de necessidades energéticas diárias. Isso aqui é o que a gente mais trabalha, que a gente mais vê o pessoal, principalmente os nutricionistas e os profissionais de educação física, trabalhar. Que é quanto realmente de energia aquele indivíduo precisa por dia. Bom, o organismo dele, para ficar quietinho, precisa, se for uma pessoa de 50 quilos, 1.200 quilocalorias por dia. Mas dependendo do tipo de atividade que ele faz, ele precisa de uma quantidade maior ou menor. Então, padronizamos nessa disciplina, fizemos uma relação básica para facilitar os cálculos, que a gente divide a atividade física em 3 tipos de atividade: leve, moderada e pesada. Isso é só válido nessa disciplina, galera. Porque se o indivíduo faz um exercício leve, o que é um exercício leve? Às vezes o exercício leve para mim é diferente de outra pessoa, certo? Como é que você considera leve? Então, o melhor seria você colocar aquele medidor de oxigênio
no cara e falar, olha, anda numa esteira aí 15 minutos. Andar é uma atividade leve? É uma atividade leve. Correr já é moderado. E correr muito rápido já é mais pesado. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Mas aqui a gente padronizou assim, ó, leve, moderado e pesado, 3 níveis. Leve, você vai adicionar 30%, moderada 40% da taxa metabólica basal e pesada 50%. Então, por exemplo, a gente acabou de falar 1.200 quilocalorias por dia, uma pessoa de 50 quilos. Se ela fizer atividade física leve, você vai colocar aquilo 1.200 vezes 1,3. Então vai dar 1.560 quilocalorias por dia. Certo? É o que essa pessoa precisa. Eu fiz a conta aqui agora, tá, galera? Então, para essa pessoa ter no organismo 1.560 quilocalorias, ela tem que pensar o quanto que ela tem que consumir. E o que ela tem que consumir é 10% a mais. Por quê? 10% do quanto ela consumir, ela vai perder no processo digestório. Então, esse efeito termogênico, vocês vão somar mais 10%. Então, olha, 1.560 mais 156 vai dar 1.716 quilocalorias. Essa é a quantidade de energia, necessidade energética diária. Quanto que ele tem que consumir de energia por dia para fazer atividade física. Uma pessoa de 50 quilos que queira fazer atividade física leve. Certo, pessoal? Então isso aqui é uma matemáticazinha que eu cobro. Volto a dizer, pessoal, principalmente para o pessoal da educação física, com certeza vocês vão aprender isso de uma forma mais individualizada, mais aprofundada, mas isso aqui, para o que a gente quer nessa disciplina, é mais do que o suficiente. Não precisa decorar essas coisas aqui, geralmente eu passo isso para vocês na hora que eu peço o exercício lá. Não vou falar que vocês têm que multiplicar por 24, senão aí já dá o presente demais, né? Mas é basicamente, vocês vão ter a massa, multiplica por 24. Se é atividade leve, vocês multiplicam por 1,3, moderado 1,4, pesado 1,5 e depois esse resultado no final vezes 1,10. Não esqueçam de aplicar o efeito termogênico, que é como se o quanto que ele tem que ingerir de alimentos, de energia nos alimentos, certo? Então, olha só, para vocês terem ideia, o pessoal da educação física vai estudar isso aqui, quanto que cada tipo de atividade física, de uma forma geral, consome em energia. Então, por exemplo, ciclismo, colocar uma média de velocidade que não é muito alta, 13 quilômetros por hora, gasta aí mais ou menos 175 quilocalorias. Dirigir carro, 63 quilocalorias. Comer, 28. Ficar deitado quieto, a gente já está gastando 7. Correr, 490. Olha só. Se você faz 1 hora de ciclismo, 175 quilocalorias. Se você corre 1 hora, você já gasta 490 quilocalorias. Nadar, bem mais aqui, ó, nadar, andar, escrever, tudo isso gasta energia e existe de uma forma geral uma tabela para quanto de energia você está fazendo naquilo ali. O que o nutricionista faz é mais ou menos pegar essa tabela, calcular de acordo com as atividades que você faz e calcular necessidades energéticas de acordo com a taxa metabólica do indivíduo, certo? Bom, essas calorias da dieta, a Organização Mundial da Saúde prevê que venham mais ou menos, para uma dieta bem equilibrada, 60% na forma de carboidratos, 30% na forma de lipídios e 10% na forma de proteínas. Existem algumas dietas loucas lá que o pessoal fala, vamos cortar carboidrato e ingerir só proteína, beleza, certo? A gente não consegue zerar o carboidrato em nenhuma dieta não, mas a gente consegue reduzir ele para, sei lá, 10%. E aí as proteínas chegar a 50%, junto aumenta bastante os lipídios também quando a fonte principalmente quando a fonte proteica é carne, certo? A gente consegue alterar isso aqui, mas a gente tem que ficar preocupado, atento a determinados sinais, como
a capacidade do nosso organismo de repor a glicose. Se a gente não tiver ingerindo proteínas que possam fornecer essa glicose para a gente pode ter alguma deficiência nesse processo aí, por causa da dieta. E tem uma outra coisa, proteínas, quando a gente começa a utilizar muitas proteínas como fonte de energia, a gente gera um problema para o nosso rins, que é o excesso de produção de ureia. Então isso pode ocasionar alguns problemas patológicos, como insuficiência renal e alterações hepáticas também. Então não é muito saudável a gente alterar. A Organização Mundial da Saúde prevê isso aqui, ó, carboidrato 60, para que seja uma dieta equilibrada. Bom, há controvérsia em relação aos lipídios, certo? Que a gente não precisa de lipídios, que a gente não precisa, talvez a gente pudesse cortar, mas de uma forma geral a gente entende que os lipídios estão na nossa dieta para facilitar a deglutição e para melhorar o sabor dos alimentos de uma forma geral. Então quando a gente passa a margarina ou a manteiga no pão, a gente quer facilitar, a gente conseguir engolir aquele pão e melhorar o sabor, né? Então isso aqui acaba interferindo na dieta, na qualidade da dieta. Mas assim, esse valor aqui é o menos importante. Talvez essa relação carboidratos-proteínas seja mais importante para a alimentação. Bom, a importância da gente ter essas dietas balanceadas, a gente volta a dizer, tem a ver principalmente com a presença de aminoácidos essenciais. A gente tem que fornecer nitrogênio para a síntese de aminoácidos não essenciais e eventualmente como fonte energética. Isso aqui é a terceira importância em relação à fonte de proteínas da nossa alimentação. O que a gente mais deve importar, se preocupar é com isso aqui, ó, com aqueles 10 aminoácidos que a gente não consegue produzir. Por isso que a gente costuma classificar as proteínas como pelo valor biológico. O que é o valor biológico? Ela ser capaz de fornecer quantitativamente e qualitativamente os aminoácidos essenciais que a gente necessita. Então uma proteína que tem alto valor biológico, como é o caso do ovo, leite, rins e fígado, miúdos de uma forma geral, principalmente de aves, que a gente acaba comendo bastante, ou de boi, de carne, de boi, de porco, esses compostos, esses alimentos, acabam fornecendo tantos aminoácidos essenciais que a gente não precisa, não vai sentir falta. Quando a gente fala que o vegetariano deve acrescentar ovo e leite na dieta dele, ou seja, uma fonte proteica a partir de animal, ovo e leite, é importante para aqueles que estão dispostos a se alimentar principalmente de alimentos vindos de origem vegetal. Porque é esses alimentos aqui que vão restabelecer a quantidade de aminoácidos essenciais que o organismo precisa. A gente tem alguns alimentos que têm um bom valor biológico em termos proteicos, como soja, amendoim, carnes, frutos do mar. De uma forma geral, fornecem esses aminoácidos essenciais em quantidade suficiente, mas não tão alto quanto esses outros aqui. E a gente tem aqueles de baixo valor biológico. Bom, aqui estão os vegetais, ó. Legumes e nozes, por exemplo, fornecem proteínas, mas de baixo valor biológico. Para vocês terem ideia, olha, se você fizer uma dieta à base de milho a gente lembra basicamente de carboidrato, mas ele tem proteínas. Ele vai fornecer proteínas para a gente, mas vai ficar deficitário em termos de fornecimento de lisina e triptofano. A soja não tem muita quantidade de lisina. O feijão não tem muita quantidade de metionina. Então, se a gente fizer uma dieta à base de feijão, uma dieta à base de soja, uma dieta à base de milho, a gente pode desenvolver deficiências por falta, ou quantitativamente, ou qualitativamente, de aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa. Certo? Ó, uma pessoa de 70 quilos, isso aqui só para você ter uma ideia, a gente, por aquelas, isso aqui a gente consegue fazer a conta, ó.
70 quilos vezes 24 vai dar 1560. Deixa eu ver. 7 vezes 4, 28, 2, 7, 14. 1680. Desculpa. Certo? Bom, vamos falar que essa pessoa tenha uma dieta leve. Não vou chegar nessa conta não, deixa quieto. Mas dá pra gente calcular a quantidade de proteínas que essa pessoa precisa de acordo com o tipo de atividade que ela realiza. Então, olha só, de uma forma geral, um indivíduo adulto de 70 quilos precisa aproximadamente 56 gramas de proteínas por dia. Isso aí é um bife. E aqui, esse é a quantidade de aminoácidos essenciais que ela precisa. Se vocês somarem isso aqui tudo, gente, vai dar em torno de 6, 7 no máximo, 7 gramas. De 56, a gente está falando mais ou menos 10%, 10 a 12% do que a gente precisa de aminoácidos que vem na dieta. 10% são esses aminoácidos essenciais. O resto é basicamente aqueles não essenciais. A gente precisa, graças a Deus, a gente precisa de relativamente pouco desses aminoácidos essenciais, mas a gente precisa. Se a gente ingerir milho, a lisina não vai estar presente. Se a gente ingerir só feijão, a metionina pode não estar o suficiente. Então tem toda essa relação desses aminoácidos essenciais e a quantitativo de proteínas que a gente precisa. Bom, esse balanço a gente costuma chamar de balanço nitrogenado. É quanto de proteínas que o nosso organismo precisa ingerir e como que ele vai ingerir, principalmente por proteínas na dieta. Essas proteínas da dieta vão fornecer basicamente todo o nitrogênio que o organismo precisa. Aí ele vai utilizar esse nitrogênio para quê? Para produzir proteínas, para produzir compostos nitrogenados, bases nucleotídicas, hormônios, o que quer que seja, e para produzir energia. Para produzir energia a gente gera subprodutos do nitrogênio, que é principalmente ureia, mas a gente também leva a produção de amônio, ácido úrico e creatinina. Esses compostos aqui, ó, oriundos do nitrogênio que nós utilizamos, que nós produzimos no nosso organismo e nós jogamos fora. Então o nitrogênio entra como proteína, a gente transforma ele no nosso organismo e a gente elimina como ureia, principalmente como amônio, creatinina e ácido úrico. Certo? O que acontece? Uma pessoa, esse balanço nitrogenado, ele pode estar em equilíbrio de forma positiva ou de forma negativa. O que é equilíbrio? Quando a quantidade de nitrogênio ingerida é igual à quantidade de nitrogênio eliminada. Ou seja, a quantidade de proteínas que vem da dieta fornece todo o nitrogênio que o nosso organismo transforma em ureia, amônio, ácido úrico e creatina. Certo? Então isso aqui é o balanço. Se eu estiver produzindo muito ureia, amônio e ácido úrico, eliminando muito nitrogênio, e não estiver ingerindo proteína, o que vai acontecer? Eu estou jogando fora nitrogênio e não está chegando nitrogênio. É igual uma caixa d'água onde você fecha a entrada e continua soltando a água, certo? A água aí, no caso, é a ureia, a amônia, o ácido úrico, a creatinina ou o nitrogênio. São processos do nitrogênio. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai esvaziando a caixa d'água. Com esse esvaziamento, a gente fala que a gente está num déficit. Então a gente entra no que a gente chama de balanço nitrogenado negativo. A quantidade de nitrogênio ingerido é menor que o excretado. Se por outro lado a gente começar a comer muita proteína e o nosso organismo estiver transformando pouco desses aminoácidos nisso aqui, a quantidade que está saindo de nitrogênio no nosso organismo for menor que a quantidade que está entrando, a gente entra no que a gente chama de balanço nitrogenado positivo. Certo?
Bom, de uma forma geral, gente, isso aqui é o estado de saúde do organismo adulto. A gente, quando a gente chega na fase adulta, o nosso organismo não está crescendo mais, então a gente não precisa tanto assim de mais síntese proteica, porque a gente não vai crescer. Então, nessas condições, o ideal é que a gente tenha a quantidade ingerida igual a quantidade eliminada, é o equilíbrio. Se você quiser entrar no estado de entrar para musculação para ganhar massa magra, o que você precisa fazer? Ganhar massa magra significa produzir proteínas para o seu músculo, fazer a hipertrofia muscular. Nessas condições, você tem que aumentar a ingestão de proteínas e não vai adiantar nada se o nosso organismo continuar transformando muito nitrogênio e eliminando. Então, você tem que aumentar a quantidade de proteínas mais do que o seu organismo é capaz de transformar em ureia. A gente entra no que a gente chama de balanço nitrogenado positivo. Um camarada que quer o crescimento muscular, ele tem que fazer esse balanço nitrogenado positivo. Assim como uma criança. Uma criança, ela que enquanto ela estiver em fase de crescimento, ela precisa, porque a síntese proteica é a base do crescimento do organismo. Por outro lado, uma lactante, uma pessoa com alguma patologia, ou um idoso que começa a perder massa magra, ele entra no estado de balanço nitrogenado negativo. Porque ele está transformando as proteínas que fazem parte do organismo dele em amônio, está utilizando aquilo ali e está perdendo massa magra. No caso da lactante, ela está transformando o nitrogênio dela, está jogando fora pelo leite, está perdendo um monte de proteínas pelo leite. Certo? Então tem essas condições. Uma gestante, como é que ela vai ficar? Balanço nitrogenado positivo. Uma lactante, balanço nitrogenado negativo e por aí vai. São condições que a gente fala de uma forma geral do nitrogênio. Bom, algumas condições patológicas são estudadas referente à alimentação, deficiências, por exemplo, calórico-proteica, como é o caso do marasmo, pode gerar déficit de crescimento, perda de massa muscular acentuado, gordura corporal ausente, déficit de atenção. Isso aqui é basicamente as condições onde você tem a desnutrição, certo? Porque o que está faltando para essa criança aqui? Tanto proteína quanto energia. Energia, entenda-se aqui, principalmente carboidratos. A pessoa que não ingerir a quantidade de carboidratos e de proteínas que ela precisa, vai, principalmente na fase de criança, a desnutrição infantil leva a isso. A pessoa não vai crescer, vai perder massa muscular e tudo isso, e pode ter alterações encefálicas também, alterações neurológicas. No caso de uma deficiência proteica, a gente vai ter uma alteração um pouco diferente. Você está vendo que essa criança aqui ela não é magra, elas não são magras, elas estão com uma ascite aqui, que é um edema na barriguinha, que é uma característica desses tipos de deficiência. Essa pessoa aqui ela não está faltando energia, então calorias em termos de carboidratos ela tem bastante, mas se faltar algum aminoácido essencial, o que acontece? O fígado começa a trabalhar de forma errada e começa a inchar. Então a gente vai ter aqui, ó, edema em grau variado, déficit de crescimento, perda de massa muscular, esteatose hepática, que é o crescimento do fígado e depósitos gordurosos no fígado, aumento do volume abdominal e perda de apetite. Aqui, ó, é o desenvolvimento errado, é a falta de alimentação de forma correta. Faltou proteínas, aí a gente pode ter algum quadro clínico parecido com esse. Bom, aqui a gente tem a diferença dos dois. O que eu chamo a atenção é que no caso do marasmo é basicamente a desnutrição, aqui é a falta de proteína, mas a gente consegue, principalmente por essas diferenças no edema, na esteatose e na gordura corporal,
a gente consegue diferenciar o tipo de desnutrição que está acontecendo na criança. E isso é um fator importante para você corrigir a alimentação daquela criança, evitando danos maiores, né? Bom, a gente falou basicamente já dos três principais é, macroelementos da nossa alimentação: os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E agora a gente vai falar dos digamos assim, dos microelementos, que são aqueles que devem fazer parte da nossa alimentação, cada um por um motivo específico. O primeiro deles são as fibras. Fibras, como eu falei para vocês, quando eu falei da celulose principalmente, de uma forma geral, são moléculas orgânicas que a gente não absorve. Então, apesar da celulose ser rica em glicose, a gente não consegue quebrar e separar essas moléculas de glicose. Qual a função da fibra de celulose que a gente ingere muito na nossa alimentação? Auxiliar no processo digestório. Tem outros tipos de fibras que são mais solúveis, como as pectinas, as gomas e tudo mais. Todas elas atuam no, na transformação do bolo fecal, certo? Na mobilidade do trânsito, no trânsito intestinal. Então todas elas auxiliam o processo digestório. É bom que a gente tenha fibras na nossa alimentação, mas em termos energéticos significa muito pouco. A gente não consegue transformar isso em energia, certo? Bom, em termos energéticos, vitamina nenhuma vira energia, mas a gente precisa delas para que nossas enzimas consigam trabalhar. Então, aqui a gente tem as vitaminas lipossolúveis, certo? Que são precursores de substâncias importantes para o nosso organismo, como é o caso da vitamina A, vitamina D, que está envolvida com o metabolismo de cálcio e fósforo, vitamina K, que está envolvida com a coagulação sanguínea, e vitamina E, certo? A vitamina E não está aqui, eu pensei que estava, não está aqui. Mas a vitamina E é um antioxidante importante e está envolvida com a proliferação principalmente dos espermatozoides e células germinativas. Bom, e temos as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são coenzimas. Então, olha só, tiamina pirofosfato, vitamina B1, reações de descarboxilação oxidativa. Elas são coenzimas das importantes para que as enzimas façam esse processo aqui, essas reações, certo? Vitamina B3, niacina, constituinte do NAD e do NADP. Então, se você não ingere niacina, a quantidade de NAD e NADP e, consequentemente, o metabolismo pode estar alterado. Aqui, ó, a deficiência, a peladra, principalmente na pele, fica toda ressecada, assim, ó. Bom, vitamina B6, piridoxina, coenzimas de reações de descarboxilação, transaminação, conversão do triptofano em niacina, certo? B5, ácido pantotênico, constituinte da coenzima A. Coenzima A é uma coenzima, o próprio nome já está querendo dizer para vocês. Vitamina B12, a cobalamina, síntese de purinas e pirimidina, síntese de ácidos nucleicos. Tudo isso ela age como coenzima nas reações que produzem purinas, bases nitrogenadas, tanto purina quanto pirimidinas. Ácido fólico, transferência de unidade de um carbono nas reações de carboxilação. Então, são coenzimas de determinadas reações. Ácido ascórbico atua em reações de hidroxilação, transforma prolina em hidroxiprolina no colágeno e elastina, certo? Então, vocês estão vendo aqui que todas essas vitaminas hidrossolúveis, elas são coenzimas de determinadas reações químicas. A deficiência dela pode causar uma alteração naquela rota metabólica importante, naquela enzima. São várias enzimas, são várias rotas e tudo. Não é esse que é o objetivo.
A gente não quer que vocês decorem isso aí. Por exemplo, a gente falou da biotina quando a gente estudou o carboidrato, metabolismo de carboidrato. Reações envolvendo carboxilação para a produção do carboxila. Transforma a piruvato carboxilase transforma piruvato em oxalacetato lá para a síntese de glicose no nosso organismo. Se a gente não tiver biotina, a gliconeogênese vai estar afetada, certo? Então, essas vitaminas hidrossolúveis, todas as vitaminas a gente não é capaz de produzir e a gente precisa como coenzimas, as hidrossolúveis como coenzimas e as lipossolúveis como mediadores, como matéria-prima de determinados compostos, principalmente hormonais, que vai fazer parte da... vão ter uma ação importante no nosso organismo. Bom, da mesma forma, os minerais, a gente costuma dividir eles em macroelementos, de acordo com a quantidade, e microelementos. Bom, os macroelementos das funções estão aqui: potássio, principal cátion intracelular; sódio, principal cátion extracelular; cálcio, resistência a ossos e dentes; cloro, ânion; ferro, transporte de oxigênio; magnésio, cofator das reações de ATP; fósforo, estrutura de intermediários, mineralização dos ossos; fosfato de cálcio, né? E o fósforo está na composição do próprio ATP, né? Trifosfato. Bom, os microelementos são aqueles que a gente precisa em menor quantidade. Vocês vão ver que todos eles aqui, ó, selênio, glutationa, peroxidase, metabolismo, enzimas, vitamina B12, que é uma coenzima, metabolização da glicose. Todos eles atuam como íons importantes para a ação de determinadas enzimas, ou seja, são cofatores, certo? Algumas enzimas têm o potássio como cofator. Às vezes você vê o cálcio participando de algumas reações também. Mas de uma forma geral, os microelementos, todos eles são cofatores. Os macroelementos têm outras funções, mas os microelementos é basicamente atuarem como cofatores para a ação de determinadas enzimas. Precisa decorar? Precisa decorar que selênio é utilizado, é necessário para a ação da glutationa peroxidase? Não, gente. Mas que os sais minerais que a gente ingere principalmente ajuda no nosso metabolismo porque fornece cofatores importantes para a atividade das enzimas, isso aí é importante, certo? Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente chega ao fim da nossa disciplina. A gente vai ter as nossas atividades síncronas na próxima sexta-feira e a avaliação. Então, foi, digamos assim, é uma situação diferente que a gente nunca tinha vivido. A gente tentou fazer da melhor forma para vocês e espero que vocês consigam aproveitar isso aí. Eu não acredito que seja da mesma forma que presencial, mas era o que a gente podia fazer, tá certo? Foi de coração que a gente fez e espero que vocês consigam aproveitar. Se tiver alguma dúvida a mais, alguma questão, se na vida profissional a gente, que vocês quiserem lembrar um pouco de bioquímica, a gente está à disposição, certo? Um grande abraço e boa sorte a todos. Que a gente saia dessa situação de pandemia o mais rápido possível. Um abraço. Até a atividade síncrona.